Na aula de hoje, nós vamos ver o método mais clássico para lidar com cinemática direta de manipuladores, que é a modelagem por meio dos parâmetros de Denavit-Hartenberg. Bom, primeiro nós precisamos entender certos parâmetros para a descrição de elos e para a descrição da conexão entre os elos, tá? Dois desses parâmetros já são resumidos aqui nessa figura. Nós temos o eixo I-1, aí vem o elo I-1 e depois o eixo da próxima junta, o eixo I. Então aqui nós temos duas juntas e o elo entre elas. E aí, primeiramente, o que a gente tem que prestar atenção são nos eixos das juntas, procurando uma perpendicular comum. Para duas linhas no espaço, se elas não se interceptam e não são paralelas, vai existir sempre uma única reta perpendicular entre as duas e um único segmento desta reta que intercepta cada uma delas. Então, a gente precisa desse segmento de reta aqui para definir o parâmetro comprimento de elo, que é o AI-1. É uma perpendicular comum, vocês estão vendo aqui anotado de laranja, né? Quando os eixos de junta se interceptam, nós vamos ter esse parâmetro, comprimento de elo, igual a zero. Tá? E quando os eixos de junta são paralelos, aí nós vamos ter infinitos segmentos de reta que atendem esses critérios. Então, a medida vai ser sempre a mesma, AI-1, mas a posição espacial desse segmento de reta, que vai interessar para a gente mais adiante, aí ela fica mais arbitrária, né? Um outro parâmetro para descrever o elo, e então esta relação entre dois eixos de junta consecutivos, é a torção. No caso aqui é o alfa I-1. Essa torção é um ângulo orientado, tá? Então faz diferença a medida aqui para cá ou daqui para cá. Reparem que ele parte do eixo I-1 e chega no eixo I. É a mesma coisa que esse parâmetro AI-1. Aqui, na verdade, nós não vamos atribuir sinais, mas a gente pode considerar sempre partindo desse eixo da junta referente ao elo I-1, o eixo I-1, e chegando à próxima junta. Tá? Então, esse ângulo aqui, que é a torção, ele é medido em torno da direção definida por esse segmento de reta que a gente acabou de ver, o parâmetro anterior. Então, você usa a regra da mão direita e verifica qual ângulo é necessário para sair dessa inclinação e chegar nessa. Aqui esses dois traços significam que essas linhas são paralelas. Tá? Então, visualizando essa estrutura no espaço, fica mais fácil a gente entender esses parâmetros. Reparem que aqui nós temos esta linha que é perpendicular aos dois eixos de junta. Então tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, e tem um ângulo de 90 graus aqui também, tá certo? E se a gente colocar assim, dá para ver bem tranquilamente a torção. Inclusive eu posso ajustar esses parâmetros aqui para exagerar mais na torção, tá? Ó, esse ângulo aqui é a torção. E agora a gente pode definir mais dois parâmetros que já estão associados à conexão de elos. Então, novamente, nós temos o eixo I-1 e o eixo I. E o mais importante, agora nós temos dois comprimentos de elo. O comprimento do elo I-1, AI-1, e o comprimento do elo seguinte, esse AI. E com a posição e a orientação desses dois segmentos de reta, nós vamos definir mais dois parâmetros. O DI, que é o deslocamento de elo, ou distância entre elos, ou ainda offset, ele é medido no eixo da iésima junta como a distância entre o segmento AI-1 e AI. Então, nós medimos essa distância ao longo do eixo dessa junta. E o ângulo de junta θi também é medido em torno do eixo da iésima junta, e ele mostra, na realidade, a diferença angular aqui, também orientada, tá? Também com sinal, entre esse segmento AI-1 e o sucessor, AI. Então, esses dois parâmetros, na realidade, um deles sempre vai ser variável. Se for uma junta rotativa, como é o caso desse exemplo, o θi é a variável de junta. Se for uma junta prismática, aí é o DI que vai ser a nossa variável de junta. Então, aqui novamente, para a gente visualizar melhor esses dois novos parâmetros, nós temos o DI, que é na realidade essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Tá? Esse aqui é o AI-1, esse aqui é o AI. E nós temos também
θi, que tem a ver com esse ângulo aqui. Na realidade, o θi nesse caso é uma variável disjunta. Vamos mudar ele. Olha lá. Tá vendo? Então, a partir desse eixo aqui, nós medimos o ângulo daqui para cá. Vamos colocar, por exemplo, menos 45, certo? Uma observação, enquanto no caso dos parâmetros de elo, né, nós temos a torção, que é medida em torno do eixo i-1, então é do anterior ao próximo, tá vendo? No caso dos parâmetros da conexão, é o contrário. Nós fazemos a medição do ângulo θi em torno do eixo i, e não em torno do eixo i-1. Agora nós vamos ver uma convenção para atribuir sistemas de referência no nosso mecanismo. Então, primeiramente nós vamos ver os elos intermediários da cadeia. Então a gente vai excetuar aqui o começo e o fim do robô. E aí nós fazemos o seguinte, nós colocamos o eixo zi coincidente com o eixo disjunta e definimos a origem do sistema de coordenadas como uma interseção entre o eixo disjunta, zi, e a reta AI. Para o eixo xi, a gente coloca ele na direção de AI e o sentido dele fica da junta I para a junta I mais 1. Tá? Naquele caso especial, que é AI igual a zero, que ocorre quando os eixos de junta se interceptam, a gente atribui esse eixo xi com a direção da normal do plano, definido pelos eixos de junta, e aí nesse caso o sentido fica arbitrário. Então essa convenção às vezes vai ter mais de uma resposta, né, para esses casos especiais. E finalmente o eixo y é definido pela regra da mão direita. Então a gente tem uma convenção para o z, para a origem do sistema, e para o eixo x. O y é o que sobrou, na verdade, é a possibilidade que sobrou para atender esse critério aqui da mão direita, né? O xi vetorial yi tem que dar zi. E para o primeiro e último elo, a gente define dessa forma. O sistema 0 ele é definido para coincidir com o sistema 1, que é da primeira junta, quando a variável da junta 1, seja θ1 ou d1, depende do tipo de junta, for igual a zero. A mesma coisa para o último sistema. O sistema n é definido para coincidir com o anterior, o sistema n-1, quando a variável da junta n-1 for zero, certo? Só corrigindo aqui, pessoal, eu estava usando n minúsculo, né? Então, θ n-1 com n minúsculo. E aí o principal benefício de respeitar essas convenções é que fica relativamente fácil obter a matriz de transformação para a gente passar coordenadas descritas no iésimo sistema de referência para o sistema i-1. Aqui nós temos um exemplo da convenção sendo aplicada para definir os sistemas de referência para i-1 e i. Temos os eixos z coincidentes com os eixos de junta, e aí, por exemplo, o eixo xi-1 ele fica nessa direção aqui, ó, de ai-1, e o sentido da definição era de i para i mais 1. Então aqui fica de i-1 para i, o anterior e o próximo, né? Então isso define o eixo xi-1. A mesma coisa para o eixo xi aqui. Aqui nós temos representado apenas o próximo comprimento de elo, né? Não está aqui a figura completa, mas são esses os parâmetros que a gente precisa. E uma vez definidos o z e o x, o y a gente obtém pela regra da mão direita. Tanto é que ele não está nem representado aqui. Para a gente obter a transformação do sistema i para o sistema i-1, nós vamos criar aqui três sistemas intermediários, P, Q e R. Primeiramente, o sistema P, né, a única diferença dele em relação ao sistema I é esse parâmetro aqui de conexão de elos, DI. Então, o sistema I, a origem dele está aqui, e o sistema P, a origem dele está aqui, ó, quando a gente caminha DI para baixo, né, a gente elimina o efeito do DI. Da mesma forma, a única diferença entre os sistemas P e Q, agora eles têm a mesma origem, tá? É aqui o ângulo de junta θi. Quando nós eliminamos o efeito do ângulo de junta, o eixo XP aqui, ó, é rotacionado e coincide com o XQ. Tá? Então, do XP para o XQ, a única diferença é essa rotação de θi em torno do eixo Z.
Aqui nós tivemos um deslocamento de DI, ou menos DI, né, depende do ponto de referência, ao longo do Z. E aqui nós temos uma rotação de θi em torno do Z. Agora, do sistema Q para o sistema R, a única diferença é esse parâmetro aqui com o comprimento de elo. Então aqui nós temos na realidade um deslocamento de AI-1 ao longo do eixo XQ. Aqui, ó. Aí você chega na origem do sistema R. E finalmente a única diferença entre o sistema R e o sistema I-1 é o ângulo aqui de torção, né? Então é uma rotação em torno do eixo XR. Se você rotacionar alfa I-1 em torno desse eixo X, você chega no sistema original, que é o sistema I-1. Com esses sistemas intermediários, fica bem fácil chegar na matriz de transformação que leva coordenadas ou vetores do sistema I para o sistema I-1. Aqui nós representamos novamente esses sistemas numa imagem mais condensada, e à esquerda nós vemos a expressão. Nós temos um ponto, por exemplo, expresso no sistema I, né? Existe uma matriz de transformação que leva de I para P, que é fácil de fazer porque é só tratar desse deslocamento. Depois nós temos uma matriz de transformação de P para Q, certo? Que é só anular essa rotação aqui, ó. Depois de Q para R, mais um deslocamento, e finalmente de R para I-1. Então agora nós vamos usar os mesmos operadores que nós vimos na aula passada, para rotação e translação ao longo do eixo Z ou em torno do eixo Z, e também ao longo de ou em torno do eixo X, né? Então vamos lá. Só para vocês enxergarem se a gente tem que somar DI ou subtrair DI nessa primeira conversão, tem uma dica, né? Pega o ponto aqui da origem do sistema I. Ele vai ser o ponto 0, 0, 0 no sistema I. No entanto, aqui no sistema P, ele vai ter que ser o ponto 0, 0, DI. Então, na realidade, esse DI foi somado à coordenada Z do ponto, tá? O resultado dessas operações nós temos aqui nessa matriz, que usa uma notação mais compacta para seno e cosseno. Então, toda vez que aparecer C ou S, são senos e cossenos, tá? E esse conjunto de operações de translação e rotação a gente chama de screw, tá? Então aqui é uma screw na direção Z com deslocamento DI e ângulo, variação angular de θi, e um screw na direção X com esse deslocamento AI-1 e a rotação alfa I-1. Nós vamos calcular agora rapidamente essa matriz com o auxílio do software Maxima. Aqui eu estou usando o WX Maxima, que é um front-end, né, uma versão com interface gráfica do Maxima. Eu vou colocar aqui uma célula de título, que é obtendo a transformação de I para I-1. Vou deixar assim mesmo. Aqui tá seleção, mas na realidade é section e subsection, tá? São seções do documento. Aqui a gente vai colocar o operador screw-z, né, de DI e θi. Então, primeiro vamos escrever a matriz DZ. Para inserir a matriz DZ, eu vou usar esse recurso aqui, ó, introduzir matriz. Eu coloco aqui a dimensão da matriz, o nome da variável que vai receber essa matriz. A gente parte aqui da matriz identidade. E como na realidade nós temos uma translação ao longo de Z, esse elemento aqui que vai ser diferente de 0. Aqui eu vou ter DI. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a matriz de rotação. Vou chamar ela de RZ 4x4 e já vou deixar essa última linha 0001. Como nós temos uma rotação em torno do Z, o eixo Z não é modificado. Isso é visto aqui na terceira coluna ou na terceira linha, tá? Você pode pegar 001 ou 001 aqui, da transposta, é o mesmo eixo Z.
E esses elementos aqui vão ficar assim, ó, cosseno de θ, eu vou chamar só de θ, tá? Ao invés de θi. E menos seno de θ. E aqui, seno de θ, cosseno de θ. A gente pode ver o formato dessa matriz nos nossos exercícios resolvidos anteriormente, nas outras aulas, tá? E com isso, agora a gente pode fazer o operador screw. Screw z vai ser dz multiplicado por rz. Multiplicação de matrizes aqui no Maxima é só um ponto, tá? Ctrl Enter, tá aqui. Um detalhe, pessoal, é que quando a gente tem translação pura, né, e essa matriz de rotação, qualquer uma na realidade, né, aqui ainda vale a propriedade comutativa. Se eu calcular novamente o screw z como rz e dz, eu vou ter o mesmo resultado. Por quê? Porque a matriz de translação, nessa submatriz aqui que é referente à rotação, ela é igual à matriz de identidade. Então ela não vai mexer nada aqui. E a mesma coisa, para a matriz de rotação, nessa quarta coluna que é referente à translação, nós temos a matriz de identidade também. Por isso que aqui vale a propriedade comutativa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o eixo x. Então, screw x. Vamos definir aqui uma matriz dx, 4×4. Poderia escrever as duas juntas, mas por questões didáticas eu vou fazer bem separado mesmo aqui. Eu vou colocar só aqui o deslocamento A. Agora vamos colocar a matriz de rotação, Rx, 4×4. No caso da matriz de rotação, em torno do eixo x, o eixo x fica inalterado, por isso que aqui na primeira linha, na primeira coluna, né, a gente não precisa olhar, sobrou essa região aqui da submatriz 3×3 de rotação, que para x fica igualzinho àquela que a gente viu em z, só que aqui agora é alfa o ângulo, né? Opa, alfa, cosseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Pronto, e agora a gente pode definir também o screw x. Pode ser Rx e dx. Essa é a forma que está lá no enunciado original. Finalmente, agora com o screw x e screw z, a gente pode calcular a matriz de transformação. Vou chamar ela de T, né? E aqui já não vale a propriedade comutativa mais. É primeiro em x e depois em z, certo? Então está aqui o resultado. A única diferença com relação ao slide é que lá nós usamos aqueles índices i-1 para o parâmetro a e para o alfa, e aqui está 100. Além do que aqui toda vez que tem cosseno está escrito COS, né? E lá usa aquela notação alternativa. Na realidade, agora que a gente consegue a matriz de transformação do sistema I para o sistema I-1, nós podemos, por exemplo, pegar as coordenadas de um ponto lá no efetuador do robô e ir gradualmente passando para os outros sistemas de referência até chegar na base. Então, no final desse processo, eu vou ter as coordenadas do ponto de interesse lá no efetuador em relação à base. Esse que é o principal objetivo da cinemática direta. Nesse sentido, o que nós vamos fazer é construir uma tabela com os parâmetros de elo, com esses parâmetros, o alfa do elo anterior, o A do elo anterior, o deslocamento do elo atual e o ângulo de junta do elo atual. Com esses 4 parâmetros aqui, a gente consegue sistematizar, né, essas transformações, gerar depois aquelas matrizes, que elas vão ter sempre aquele formato, e aí fica bem mais tranquilo esse desafio de passar coordenadas do efetuador para a base. Esses parâmetros são conhecidos como parâmetros de Dynavit-Hartenberg, ou parâmetros DH. Se você quiser pensar nesses parâmetros após a fixação dos sistemas de referência, a gente pode enxergar cada um deles da seguinte forma. O AI é a distância de ZI a ZI mais 1, medida ao longo do XI. O αi é o ângulo de ZI a ZI mais 1, medido em torno do XI.
Então, primeiro cuidado que aqui nós temos a definição do iésimo, mas o que a gente preenche na tabela é o i-1, tá? Muito cuidado com isso. E repare que esses dois primeiros parâmetros são medidos em torno do, ou ao longo, né, do eixo xi, do anterior, né? Já o di e o θi, a gente pega a distância de xi-1 a xi medida ao longo de zi, e o ângulo de xi-1 a xi medido em torno de zi. Repare que para esses dois últimos, o eixo que a gente usa para definir esses parâmetros é o do próximo, né? Então, quando eu tinha aqui i e i mais 1, eu vou ficar esperto com xi, não xi mais 1. E quando eu tinha i menos 1 e i, aqui eu vou ficar esperto com o zi. Tá? É questão de treino. O mais importante é ter muito cuidado na hora de preencher a tabela, porque quando você está preenchendo a linha do elo 2, você precisa do A1 e do alfa 1. E agora, como exemplo, a gente vai atribuir sistemas de referência e, em seguida, escrever a tabela com os parâmetros DH para esse mecanismo abaixo. Vamos ver, então, um pequeno exemplo para a atribuição dos sistemas de referência e a construção da tabela com os parâmetros de Denavit-Hartenberg. Aqui nesse exemplo a gente vai ter 3 juntas, 2 rotativas e uma prismática, né? Prismática de translação. Bom, o primeiro passo para a gente atribuir os sistemas de referência é imaginar linhas infinitas na direção de atuação das juntas, tá? Deixa eu colocar uma linha contínua aqui mesmo. Então aqui esse é o eixo de atuação da primeira junta. Aqui é o eixo de atuação da segunda junta e aqui o eixo de atuação da terceira junta. Bom, agora a gente precisa colocar a origem de cada sistema de referência. Eu vou só colocar aqui para auxiliar a gente, sistema 1, sistema 2 e sistema 3. No caso do sistema 1, né, a gente tem que olhar a linha de atuação da junta 1 e a linha de atuação da junta 2 e buscar uma perpendicular comum, né? Na realidade, elas se interceptam, então formam um plano, a perpendicular comum é anormal a esse plano. Quando os eixos Z de duas juntas consecutivas se interceptam, aí ocorre que a origem vai para a interseção. Então, esse ponto vermelho vai ser a origem do sistema 1. Eu vou colocar assim, o ponto 1, origem, tá? Por enquanto, que é o que a gente descobriu. Agora, a gente coloca o eixo Z, agora que eu já tenho origem, né? A gente já pode definir o eixo Z do sistema 1. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou usar cores diferentes aqui, porque na realidade vocês vão ver que nesse exemplo a gente acaba usando muitos eixos coincidentes, é de propósito. Ele já quebra um pouco aquele paradigma que a gente talvez tenha antes de vivenciar a matéria, né, de achar que é só colocar cada sistema de referência perto da junta. Então, muitos talvez iriam querer cogitar, né, colocar a origem do sistema 1 aqui, né? E não é bem assim. Quando a gente segue as convenções, fica um pouco estranho, às vezes um pouco não intuitivo, mas isso serve para minimizar os parâmetros que a gente vai ter depois nas matrizes de transformação. Vocês vão perceber, por exemplo, que esse L1 a gente nem vai usar, né? Nem o L2, nem o L3 na realidade. E isso é bom, porque para passar daqui para baixo é só subtrair no Z, né? E todo o resto que a gente ganha simplificando. Então vamos lá, esse aqui é o eixo Z1. Tá. Agora que eu tenho a origem, eu preciso definir o x, né? Nesse caso, como tem essa interseção do eixo 1 com o eixo 2, a gente tem que colocar o x na perpendicular comum entre eles, então normal ao plano formado, mas aí o sentido fica livre, né? Fica arbitrário. Eu vou colocar o x1 apontando para cá, mais conveniente. O z, quer dizer, o y1, ele tem que ser definido só para completar mesmo com a regra da mão direita. Eu vou só colocar o x1 na realidade de outra cor, porque vocês vão ver que não vai ter como colocar cada sistema de uma cor, não. Então, esse aqui é o x1, tá? Por enquanto. Aliás, eu vou fazer o seguinte, para confundir menos,
Eu vou deixar aqui de preto. Esse aqui é o Z1, esse aqui é o X1. O Y1 é só completar com a regra da mão direita, então nesse caso o Y1 seria aqui, ó. Tá, agora vamos olhar o sistema 2. Primeiro, eu tenho que olhar o eixo 2 e o eixo 3, achar a perpendicular comum. Aconteceu de novo, eles se interceptam, tá? Então, se eles se interceptam, duas coisas que a gente já viu que vai acontecer. Primeiro é a origem do sistema, vai ficar aqui nesse ponto vermelho. Então, esse ponto vermelho, ele representa também a origem do sistema 2, tá? Vamos lá. O eixo Z fica bem na direção da atuação da junta, então se é essa rotação aqui, ó, aqui esse eixo coincide na realidade com o nosso Y1, aqui eu tenho o Z2, tá certo? O eixo X a gente coloca novamente no plano formado pelo eixo 2 e o eixo 3, então aqui, ó, o plano formado pelo eixo 2 e o eixo 3, eu vou tentar só destacar ele aqui, depois eu tiro. É esse aqui. Então vai estar para cima, vai estar, ou quer dizer, vai estar na direção vertical, para cima ou para baixo. Novamente, o sentido nós temos liberdade de escolher, porque teve a interseção. Quando não tem interseção, tem uma perpendicular mútua, aí é só a gente traçar ela, isso serve para definir a origem e o x, né? Bom, vamos lá. Nesse caso, o x2 vai ficar aqui alinhado com o Z1. Ele poderia estar para baixo também, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Então, esse é o x2. O y2 ele é feito para fechar com a regra da mão direita. Então, se o x está para cima, o y2 vai ter que ficar aqui, ó. Vocês têm que fazer isso lá com a regrinha da mão direita mesmo. y2. x2, y2 e z2. Beleza. Agora, a gente precisa definir o sistema 3, né? E o sistema 3, a gente pensa nele tentando fazer ele coincidir com o sistema 2, quando a variável 3 é zero, né? E o resto fica relativamente livre, né? Então, por exemplo, qual vai ser a origem do sistema 3? Por causa disso, né, a gente tenta fazer ele coincidir com o sistema 2, quando DI é igual a zero, a origem dele vai ficar nesse ponto vermelho. Só que, à medida que a variável D3, que é a variável referente a essa junta, aqui vou colocar, essa aqui é a D3, aqui é θ1 e aqui é θ2, né? À medida que D3 muda, né? Se D3 não for zero, essa origem é deslocada para frente ou para trás, tá? Bem nessa linha de atuação. Então, a origem do sistema 3, ela anda, é normal, a gente quer que isso aconteça mesmo. Da mesma forma que a rotação do sistema 1 muda com relação ao sistema 0, a rotação do sistema 2 muda com relação ao sistema 1. Aqui está tudo coincidindo porque a gente está considerando todas as variáveis de juntas nulas, né? Então, a origem do sistema 3 a gente vai colocar aqui. Ué, se a origem é aqui, a direção do Z a gente já sabe. O meu Z3 tem que ser aqui, ó, essa setinha verde. O meu x3 eu tenho liberdade para escolher nesse caso, tá? Quando é a última. Vamos ver o que fica mais interessante aqui. Eu posso colocar o x3 aqui junto com o Z2, ó, por exemplo, né? Então, eu vou colocar o x3 aqui e, por causa disso, o y3 vai ficar aqui. Então, pronto. Aqui a gente definiu todos os sistemas de referência, né? Muitos eixos estão coincidindo aqui do jeito que está desenhado, porque a gente está presumindo aqui θ1 igual a zero, θ2 igual a zero e D3 igual a zero. Quando θ1 não for zero, vai ter um sistema zero, tá? Que vai ficar desse jeito, né? Então, o robô vai ter andado para lá. Deixa eu ver se eu consigo representar isso aqui de laranja. O robô vai ter andado para lá. Aqui vai estar o elo dele, né?
isso vai impactar, por exemplo, no x1. O x1 vai estar aqui, nesse caso, mas o x0 vai continuar aqui na posição do verde. O x0 é estático. Tá? Então, essa que vai ser a diferença quando o θ1 não for zero. Quando o θ2 não for zero, aí veja bem, eu vou ter uma rotação aqui em torno do Z2. Isso vai impactar o x2. Hoje ele está aqui coincidindo com o Z1, né? Quando houver essa rotação θ2, ele já vai inclinar um pouco para cá. E aí o y2 também, né, gente? Então, mesma coisa. E finalmente o D3, aí é translação, é até mais fácil de enxergar, é a origem dele que vai ficar deslocando para frente ou para trás de acordo com o valor da variável disjunta. Agora vamos preencher a tabela com os parâmetros de Denavit-Hartenberg. Primeiro, referente ao elo 1, que tem até essa medida L1 aqui que a gente não vai precisar dela, né? Para o elo 1 eu preciso do A0. O A0 é a distância do Z0 ao Z1 medida ao longo do x0. Tá? O x0 é estático, a distância do Z0 para o Z1. Ué, a rotação θ1 é em torno do Z1. Então, o Z1 nunca vai sofrer alterações, né? Porque uma rotação em torno do eixo Z não altera o eixo Z. Tá? Então, o Z1 vai sempre coincidir com o Z0. Se eles coincidem, não tem distância entre eles da perpendicular comum, é zero esse parâmetro. Agora vamos ver a torção. Para o elo 1 a gente precisa da torção do elo 0. Mesma coisa, pessoal. Ó, a torção é o ângulo no caso do elo 1 a gente tem que olhar o α0. O α0 é o ângulo de Z0 a Z1 medido em torno do x0. Tá? O Z0 coincide com o Z1, porque mesmo quando existe essa rotação devido a θ1, o Z1 não muda. Então, não tem ângulo entre Z0 e Z1, é sempre zero. Tá? O ângulo entre eles é zero. Agora, a gente precisa do DI, então agora é o D1 mesmo, não é o D0, e o D1 é a distância do x0 para o x1 medida ao longo do Z1. Então, vamos lá, distância do x0 ao x1. Ó, o x0, eu vou até colocar ele aqui. Para θ1 igual a zero, ele coincide com o x1. Tá? Quando você tem rotações devido a θ1, tudo bem, o x1 será rotacionado. Deixa eu colocar aqui de laranja, por exemplo, uma nova posição para x1. Mas não existe distância entre x1 e x0 porque eles continuam se interceptando na origem. Então, esse parâmetro também vai ser zero. Tá? E, finalmente, o θi. Bom, a definição do θi seria o ângulo do x0 para o x1 medido, quer dizer, perdão, do x0 para o x1 medido em torno do Z1. Tá? Então, tem aqui o nosso Z1 de vermelho, a distância entre o x0, que é estático, e o x1. Uma nova possibilidade para o x1 é essa aqui em laranja. É o ângulo θ1, tá, gente? Esse aqui, na realidade, a gente não precisa preocupar muito. É bom visualizar só para confirmar que está certo. Mas, em cada linha da tabela com os parâmetros de Denavit-Hartenberg, vai ter uma variável. Tá? Podia até, dependendo do mecanismo, pode aparecer essas dimensões, L1, né? Mas são constantes. Variável mesmo é uma por linha, que é a variável disjunta. Então, aqui, no caso, θ1. Vamos analisar agora o elo 2. Primeiro eu preciso do A1. O A1 é a distância entre o Z1 e o Z2 medida ao longo do x1. Então, vamos lá. Distância do Z1 para o Z2. Ó, o Z1 e o Z2 se interceptam, tá? Distância entre eles medida ao longo do x1. x1 está aqui de verde atualmente, tá? Essa distância não existe porque eles também se interceptam. Então, mais um parâmetro igual a zero. Beleza. Quanto mais zero aqui, mais fácil depois. Agora, a gente vai ver o α0, o α1, perdão. O α1 é o ângulo de Z1 a Z2 medido em torno do x1. Então, o Z1 atualmente está aqui de vermelho.
O Z2 atualmente está aqui de azul. Eu preciso do ângulo entre eles, medido em torno do x1, que está aqui de verde, usando a regra da mão direita também. Atualmente, o ângulo que está desenhado aqui é 90. Será que é só atualmente ou vai ser sempre 90? Vamos olhar com calma. Ó. Aqui tem 90 graus. Ah, mas e se o θ1 for diferente de zero? Deixa eu só melhorar o 90 graus aqui. Tentar deixar ele mais convincente. Aqui tem 90 graus. Tá? Se eu tenho uma rotação em θ1, o eixo Z1 permanece do mesmo jeito, então não vai mudar isso aqui, tá? E se eu tenho uma rotação em θ2, vamos ver se vai mudar isso aqui. A rotação em θ2 ela é em torno do Z2, o Z2 não vai ser alterado. Então, olhando o efeito aqui, tanto do θ1 como do θ2, esse ângulo aqui vai ser sempre 90 graus. Então, esse parâmetro vai valer 90 graus. Vamos lá. Agora vamos olhar o D2. O D2 é a distância do x1 para o x2 medida ao longo do Z2. Então, vamos lá. Do x1 para o x2, o x1 está aqui de verde, o x2 está aqui de vermelho, eles se interceptam aqui na origem dos dois sistemas, né? E a gente vai medir essa distância ao longo do Z2, certo? Essas rotações em θ1 e θ2 não vão deslocar esses sistemas de referência. Então, a distância entre esse eixo que está de verde e esse eixo que está de vermelho, medida ao longo desse eixo que está de azul, vai ser sempre zero, tá? Então, aqui deu zero também. Isso era esperado. Ó, fica uma dica. Toda vez que você tem uma variável, uma junta rotativa, você vai ter um θi, né, como variável, e o d igual a zero. Ou não precisa ser zero, mas sim uma constante. Toda vez que a junta for prismática, é o contrário. O d tem que ser variável. Então, só de bater o olho nesse mecanismo, a gente já sabe que aqui vai ter θ1, θ2 e aqui d3, tá? Vamos ver esses parâmetros para o eixo 3 agora, para a gente finalizar, então. Então, agora, para o elo 3, a primeira coisa que a gente tem que ver é o A2. O A2 é a distância do Z2 para o Z3 medida ao longo do x2. Então, a distância do Z2 para o Z3. Eles se interceptam aqui também na origem. Tá? Medida ao longo do x2. O x2 é esse eixo aqui de vermelho. Esse parâmetro aqui vai ser zero, né, pessoal? Porque mesmo quando ocorrer um deslocamento do sistema de referência 3, tá? Devido a essa variável disjunta D3, os eixos x2 e x3 continuam se interceptando na origem. Então, se eles se cruzam, a distância entre eles é zero. Vamos ver o alfa agora. Ficou alinhado, vocês vão ver. Vamos lá. Bom, o alfa é o ângulo de Z2 a Z3, porque aqui eu quero o alfa 2, o ângulo de Z2 a Z3 medido em torno do x2. Então, o Z2 está aqui em azul, tá? E o Z3 está aqui em verde. Eu quero esse ângulo medido em torno do x2. O x2 está aqui de vermelho, né? Do jeito que a gente colocou o x2 aqui, ó, vai ter que dar menos 90, né? Porque, olha só, é o ângulo do Z2 para o Z3. O Z2 é o azul e o Z3 é o verde. Então, do azul para o verde, tá? Quando você olha pela regra da mão direita, você acaba andando no outro sentido. Então, esse 90 graus aqui, ó, esse 90 graus aqui, na verdade, é menos 90, tá? Menos 90. Aí a variável disjunta, D3, dá para perceber também, ó, vai ser a distância entre aqui já é o D3 mesmo, então é a distância do x2 para o x3 ao longo do Z3. A distância entre o x2 e o x3. O x2 está aqui
que é essa seta vermelha. O x3 é a seta azul. Só que o sistema de coordenadas 3 vai andar. Então, vou tentar representar aqui do lado. Pode acontecer o seguinte, ó. Aqui você tem o x2 e aqui você tem o x3. A origem dos sistemas, né, mudou por causa dessa variável adjunta. Então, pode ter essa distância aqui, ó, que é o nosso D3. E o último parâmetro é o θ3, né? θ3 seria o ângulo do x2 ao x3, tá? O ângulo do x2 que está aqui de vermelho ao x3 que está aqui de azul, medido ao longo do Z3. O Z3 está aqui de verde. Então, com a mão direita, novamente, do x2 para o x3, aqui vai dar menos 90. Pronto. Então, nós temos aqui a atribuição dos sistemas de referência e a extração dos parâmetros de Dynavit-Hartenberg, para depois poder, por exemplo, fazer aquelas matrizes de transformação e poder pegar coordenadas especificadas daqui, né, do sistema 3, onde quer que ele esteja, e voltar até chegar no sistema 0. Tá? Olha que interessante, a gente não usou nem o L1, nem o L2, nem o L3.